Olá pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Marcela e juntamente com a minha colega Aline, nós vamos dar seguimento às apresentações sobre métodos analíticos para o estudo da comunicação celular. O nosso tema de hoje é a citometria de fluxo. E o que é a citometria de fluxo, afinal? Trata-se de uma metodologia utilizada para o estudo morfológico, fenotípico e funcional de células suspensas em um fluido líquido. Devido à sua capacidade de analisar vários parâmetros simultaneamente numa única célula, também é conhecida como análise multiparamétrica. Pode ser utilizada para contar, separar, fenotipar e classificar células. Também é possível fazer uma análise das características celulares, como conteúdo de DNA e RNA, avaliar os receptores de superfície, como o que acontece na imunofenotipagem, a produção de citocinas e a apoptose celular. Eu separei para vocês algumas áreas de interesse onde a citometria de fluxo pode ser aplicada. Na oncohematologia, por exemplo, é possível fazer uma contagem absoluta de células, fazer acompanhamento do tratamento de diversas doenças hematológicas, como a leucemia, o linfoma, e também fazer uma análise da medula óssea. Na imunologia, é possível fazer a identificação e contagem absoluta de populações de células imunes, análise de citocinas, tipagem de tecidos e estimulação de linfócitos. Na microbiologia, é possível fazer diagnóstico bacteriano e viral e também avaliar a sensibilidade aos antibióticos. Na genética, pode ser feito cariótipo, que é muito importante nos estudos sobre fertilidade. Na farmacologia é muito utilizada nos estudos de cinética celular. Na biologia marinha, quantificam as populações de fitoplâncton e zooplâncton, que são os parâmetros para avaliar a qualidade da água. Vamos falar então sobre o princípio geral do funcionamento da citometria de fluxo. Como já foi mencionado, para serem analisadas, as células ou partículas precisam estar em suspensão. Elas vão ser então captadas por meio de capilares e encaminhadas até a câmara de fluxo. Esse local ele vai se afunilando de uma forma gradativa e organizando a amostra numa disposição de fila indiana pelo foco hidrodinâmico. É ele que permite que esse material seja interceptado pelo laser num local que a gente chama de ponto de interrogação. Quando o material a ser analisado atinge o ponto de interrogação, ele é interceptado por um ou mais lasers, dependendo do citômetro. Essa incidência causa o espalhamento da luz, que vai ser detectada por sensores posicionados frontalmente e lateralmente. A dispersão frontal pode fornecer informações sobre o tamanho e volume das partículas, já a dispersão lateral da sua complexidade, como por exemplo a sua granulosidade e estruturas internas. Caso haja marcação com fluoróforos ou substâncias que emitam fluorescência nessa amostra, essa também vai ser captada. Todas essas informações que são coletadas ainda vão ser amplificadas por um sistema eletrônico, de acordo com a dispersão da luz e a intensidade do sinal de fluorescência gerado. Elas podem ser representadas de várias formas. As principais são os histogramas, os dot plots e o contour plots. Os histogramas são utilizados quando se quer mostrar apenas uma característica da população estudada. Os dot plots permitem analisar simultaneamente duas características de uma determinada população. E os contour plots, além de avaliar essas duas características simultaneamente, eles ainda acrescentam a essa informação a quantidade de partículas que foi estudada. A análise de dados é realizada através de um software por seleção de populações de interesse, chamadas gates. Dessa forma, é possível identificar diversas subpopulações dentro de uma amostra heterogênea. Conforme já foi mencionado anteriormente sobre as características dessa metodologia,
ela tem uma aplicabilidade extremamente versátil, por isso ela é uma ferramenta extremamente poderosa, porque ela possibilita tanto realizar a separação das células, como também a contagem individual, e também é utilizada para a detecção de biomarcadores proteicos. Aqui nós temos o exemplo de um dot plotting, também conhecido como gráfico em pontos, onde está sendo avaliado tanto o tamanho dessas células quanto a presença de grânulos. Então a gente pode observar que quanto maior é o desvio dessa célula para a direita, né, a formação desses pontos à direita, maior vai ser o tamanho dessa célula, e quanto maior é o seu desvio para cima, maior vai ser a sua formação de grânulos. Os linfócitos, por exemplo, quando comparados aos monócitos e os granulócitos, eles são menores, né, em tamanho. E em relação aos grânulos, a gente já tem os granulócitos lá na parte de cima do gráfico, quando comparados, por exemplo, aos monócitos ou os linfócitos. O que vai acontecer se eu quiser analisar populações celulares que têm tamanho e complexidade parecidos? Como pode ser visto nesse gráfico, apenas com essas informações não é possível diferenciar essas células. Nesse sentido, a classificação de células ativadas por fluorescência se mostra extremamente importante. Para isolar fisicamente populações de interesse, pode ser aplicado o processo de cell sorting. Neste processo, as partículas que têm o perfil fenotípico desejado, depois de passarem pelo ponto de interrogação, são isoladas em pequenas gotículas que estão eletricamente carregadas e percorrem um campo magnético fixo. De acordo com a carga elétrica recebida, elas são atraídas ou repelidas e se desviam do feixe central por onde foram inicialmente interceptadas pelo laser, sendo então coletadas em tubos de acordo com o desvio do feixe central proporcionado pelo campo magnético. A citometria de fluxo pode ser empregada para a realização da imunofenotipagem. Essa técnica utiliza uma análise da expressão antigênica das células pela ligação de um antígeno-anticorpo fluorocromo. No diagnóstico de doenças como a leucemia, por exemplo, ocorre a marcação de glóbulos brancos com certos anticorpos adjacentes à proteína da superfície, que está localizada na membrana da célula. Se vários fluorocromos forem utilizados e captados pelo citômetro, após a excitação promovida pelo laser, ocorrerá a emissão de fluorescência de várias cores diferentes, como pode ser evidenciado nessa animação. Vamos falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens da aplicação da técnica de imunofenotipagem. Uma das vantagens que eu vou listar seria a análise diferencial de células normais e anormais em medula óssea e sangue periférico. E a desvantagem seria a variabilidade de expressões antigênicas. Uma outra vantagem seria a análise multiparamétrica. Porém, a desvantagem seria a utilização apenas de material a fresco. Uma outra vantagem listada seria a detecção simultânea de marcadores múltiplos em populações de células distintas e como desvantagens a questão de precisar manter essas células em suspensão para ser feita a análise. E como última vantagem, a identificação objetiva de antígenos mutados que são coexpressos. A desvantagem, como em toda metodologia, seria encontrar profissionais que são treinados para isso. Como dito anteriormente, a citometria de fluxo ela é uma aliada em diversos processos, tanto no diagnóstico quanto para a pesquisa. Agora a gente vai ver um vídeo bem didático que fala especificadamente sobre a citometria, e como ela pode ser uma ferramenta útil para um melhor entendimento, estudo da dinâmica
que envolve a comunicação celular. Os receptores de superfície eles passam informação para dentro da célula através da modificação de proteínas citoplasmáticas, assim como pode ser visto no vídeo. Essas modificações elas podem incluir fosforilação, metilação e acetilação. Elas controlam uma gama de funções celulares, incluindo o crescimento, desenvolvimento e apoptose. Para nós entendermos melhor como funciona todo esse processo de sinalização celular, em processos normais ou patológicos, a identificação e quantificação dessas proteínas elas são de extrema importância. E é aí que entra a citometria de fluxo. Então, esse trabalho, ele trata do estudo, né, da análise de transdutores de sinal via fosfocitometria de fluxo, que também é conhecida como PhosphoFlow. Então, eu peguei esse trabalho porque ele trata não somente, né, da transdução celular, mas também da dinâmica em que ocorre esse processo. Então, esse trabalho ele é bem complexo, tá? Então, eu vou explicar a metodologia desse trabalho de uma forma um pouco mais simplista. Porque, além da citometria de fluxo que eles utilizam, né, o PhosphoFlow, eles analisam esses dados também através de bioinformática, que é um campo que eu não domino muito. Então, ao final dessa apresentação, se alguém tiver interesse, eu posso disponibilizar esse artigo e a gente pode verificar o que ficar de dúvida. Então, o que é um PhosphoFlow? Então, é um tipo de equipamento, né, que eu consigo verificar de uma forma bem precisa o estado de fosforilação de proteínas intracelulares, né, com uma precisão enorme, né, eu consigo verificar através de apenas uma célula, e eu tenho a possibilidade também de analisar diversos parâmetros. Então, basicamente, esse estudo ele utiliza uma linhagem de células, né, as células de Urquhart, que são um grupo de célula derivada do câncer, né, da leucemia. Então, aqui a gente pode verificar, né, que ocorreu a estimulação dessa célula utilizando um interferon e uma interleucina, e os autores eles parecem estar interessados, né, em verificar o resultado dessa ativação, né, da ativação da cascata de sinalização, que ocorre através dessa estimulação, e o objetivo, né, é ativar os transdutores de sinal, como a via STAT, ou a quinase regulada por sinal extracelular, uma vez que eles podem se tornar alvos interessantes para o tratamento do câncer, né? Então, é importante a gente saber como que acontece esse vínculo, né, entre os dois, essa transdução, e através desses elementos um pouco mais complexos. Então, nessa figura abaixo, nesse esqueminha, a gente pode verificar, né, um esquema com as respostas biológicas, né? Então, nessa figura, a gente tem a cinética de projeção, né, que ela muda conforme o tempo. Então, ela pode ser um exemplo de influxo de cálcio, fosforilação de transdutores de sinal, como se fosse um potencial de ação mesmo, né? Então, eles conseguem dinâmica a partir disso. Então, isso faz com que apareça uma série de processos, né, relativos à comunicação celular, através dessa estimulação, em diferentes condições, né, como tempo, concentração. Então, eles conseguem obter esses dados a partir do coeficiente de variação, né, e também pela intensidade da fluorescência que é captado pela citometria de fluxo. Então, quanto mais alto for essa fluorescência obtida, então mais alto será o nível de fluorescência obtido pela célula, né, dessa célula. Então, a partir disso é possível, né, captar essa cinética energética que ocorre nesse processo, né, e os dados obtidos pela citometria de fluxo, né, foram aplicados também em bioinformática, e a partir dessa cinética energética eles puderam verificar a transdução que ocorreu desse sinal. Então, de uma maneira bem resumida, né, os resultados eles foram que através dessa estimulação, né, houve um aumento dos ativadores de transcrição da via STAT e uma diminuição, né, da quinase regulada por sinal extracelular 1 e 2, medido tanto pela coeficiente de variação quanto o grau de intensidade da fluorescência.
A partir disso, eu consigo verificar, né, o nível de fosforilação proteica que ocorreu nesse dado compartimento. Então, eu acho que essas descobertas elas são muito importantes, né, para a explicação da relação que tem os transdutores de sinal e os estimulantes, né, que acontece em cada subtipo de subconjunto de células, tá? Isso é muito importante. Então, a tuberculose, né, é uma doença bacteriana e ela é tida como uma doença negligenciável, né? Ela possui diversas opções terapêuticas, no entanto, devido ao grande número de reações adversas, isso faz com que o paciente ele abandone o tratamento, ou seja, não tenha adesão ao tratamento. Então, por isso que é importante entender melhor essa dinâmica, né, que acontece da infecção, para assim auxiliar no desenvolvimento de novos medicamentos. Então, nesse trabalho aqui eu achei bem interessante, né, porque ele trata do receptor ligante NOT, né, que nada mais é do que um receptor que ativa a via de sinalização celular justácrina, né, como a gente aprendeu na aula passada, e assim a gente pode perceber que ele contém um ligante célula-célula, né, a gente pode ver na figurinha aqui do lado direito. Então, com isso, é muito importante para a comunicação celular, né? E essa via NOT, ela influencia a dinâmica da resposta imune, né? Principalmente com a infecção. E já foi verificado que está presente na infecção com a tuberculose, né? Então, aqui o objetivo desse estudo, então, ele foi verificar, né, a interação que ocorre desses pacientes com tuberculose e o estudo realizado, o estudo imunológico, né? Então, aqui foi verificado 13 pacientes sadios, né, que não possuíam a doença, e pacientes com a tuberculose ativa, né? Então, a partir disso foram verificadas células mononucleares, né? Foi retirado desses pacientes e foi analisado com relação à expressão, né, desses receptores e ligante da via NOT. Então, eles foram analisados via citometria de fluxo. Falando especificadamente, né, do linfócito TCD4 e da via de sinalização NOT1, os mesmos eles foram submetidos a um tipo de caracterização, né, que nada mais é do que a imunomarcação de moléculas de superfície, como o fluorocromo. Então, eles recebem, né, um anticorpo de fluorescente contra cada molécula-alvo. Então, a partir daí, ele passa por uma metodologia de cell sorting, que nada mais é do que um tipo de citometria um pouco mais diferenciado, que a gente consegue verificar que essa metodologia é possível separar essas subpopulações, né, nesse caso de linfócitos, de acordo com as características apresentadas pelos mesmos, né, como tamanho, complexidade. Então, de acordo com essa classificação, podemos verificar no gráfico ao lado, né? Então, no gráfico aqui do lado direito, a gente pode verificar, né, que temos pacientes do grupo controle e do grupo tuberculose ativa. Então, esse é um gráfico do tipo dot plot, que eu peguei dentre vários outros para exemplificar, né, os resultados obtidos pelo autor. Então, aqui eles colocaram que a subpopulação de linfócitos, que como eu já havia dito, eles são agrupados de acordo com tamanho e complexidade celular. Então, aqui eles observaram, né, que os pacientes com a tuberculose ativa, ela tem uma diminuição significativa do número de linfócito TCD4, né, como podemos verificar aqui no gráfico que representa os pacientes com tuberculose ativa. E com relação, né, aos receptores NOT, de uma forma geral, então os autores encontraram alguns achados, né, que esses pacientes com lesão pulmonar moderada e avançada, eles têm uma maior expressão, né, dos receptores NOT1 em células TCD4. Então, isso está associado, né, a um tipo de ativação da resposta imune, né, em pacientes com tuberculose.